Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. É bom ter você aí do outro lado. Todos os dias estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Estamos na carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Paulo está aqui falando com a igreja de Filipos sobre o perigo dos falsos mestres, né, que estavam infiltrados na igreja, estavam ali ensinando seus erros, né, suas heresias, querendo colocar a circuncisão como fato necessário para a salvação. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o apóstolo Paulo falando um pouco agora, no objetivo do nosso estudo, dos seus méritos, das suas qualidades. E Paulo antes disso não confia na carne, não confia no que você tem, nas suas qualidades, né? Não confia nisso, porque se fosse para confiar nisso eu teria muita razão para confiar. E então ele elenca aqui dos versículos 4, 5 e 6, ele vai dizendo alguns dos seus méritos. Paulo, dos versículos 5 e 6, ele vai dizendo sobre os seus privilégios, né? Os seus méritos. Se você olhar até o que nós estudamos, Paulo falou do que ele tinha direito pelo seu nascimento, não é? Ele falou, olha, eu sou da tribo de Benjamim, e ele falou toda a sua genealogia. Agora, o que nós vamos ver a partir daqui? Paulo vai falando o que ele adquiriu por escolha de vida. E ele vai dizendo que ele era hebreu de hebreus. A expressão usada por Paulo aqui, hebreu de hebreus, ela, além de enfatizar que ele era puro sangue, como nós já estudamos aqui, denota para nós que ele fazia parte de um grupo de judeus que falavam aramaico entre si. Eles participavam, eles celebravam um culto em hebraico, diferente dos helenistas da época que só falavam o grego. Paulo falava a língua hebraica, Atos 21 e versículo 40. Embora Paulo tenha nascido aqui naquela cidade pagã de Tarso, ele foi para Jerusalém, educou-se aos pés de Gamaliel, Atos 22 e 3 nos diz. Ele não era apenas um judeu helênico, mas um judeu atrelado à mais pura tradição judaica. Ralph Martin, comentando isso aqui, diz que esse argumento é apresentado como prova de sua estrita ortodoxia, não maculada por nenhuma influência estrangeira, conforme está em 2 Coríntios 11 e o versículo 22. Então Paulo fala, eu sou judeu de judeu, puro sangue, da raiz mesmo. E ele vai dizendo então que, quanto à lei, nós lemos aqui, ele era fariseu. Fariseu é uma expressão que aparece muito na Bíblia, não é? E a gente conhece muito. Os fariseus, eles eram um grupo dos mais zelosos da lei, da tradição judaica. Um fariseu tinha, não é, a reputação de ser muito cuidadoso, de ser muito fervoroso, cumpridor da lei mosaica, zelava pelas tradições. O próprio nome fariseu, ele significa separado. E Paulo traz, olha, eu pertencia ao grupo dos fariseus. William Hendrickson, comentando isso, ele diz que essa facção religiosa se originou durante o período intertestamentário em reação aos excessos dos judeus negligentes e indiferentes que se imbuíram do espírito helenista e de seus aspectos insípidos. Assim, os fariseus ou separatistas vieram a separar-se dessas pessoas mundanas. Então, os fariseus, eles eram uma classe separada, exclusiva, pura, zelosa. Eles não eram nem patriotas como os zelotes, mas também não eram radicais como os saduceus, nem eram políticos como os heronistas.
Então, os herodianos, aliás. Então, o que eles eram? Eles eram pessoas que consideravam a lei de Deus digna da sua admiração e do seu zelo para cumpri-la. Essa seita do judaísmo, ele tinha se separado de uma vida comum, das tarefas comuns, para se consagrarem, para consagrar a sua vida à observância minuciosa dos detalhes da lei. Esses fariseus não eram muitos, não é? Mas eles eram uma elite, uma classe escolhida, não é? Separada. E Paulo se considerava um fariseu. Atos 23:6. E ele tornou-se extremamente zeloso pela tradição de seus pais, Gálatas 1:14. Como fariseu, ele pertence ao segmento mais severo da religião judaica, Atos 26:5. Agora, quando a gente fala de fariseu, você talvez não está lembrando nada disso que eu disse aqui, não é? Quando você lembra de fariseu, você lembra, eles apareceram muito menção sobre eles nos dias do Senhor Jesus. O maior equívoco dos fariseus foi dar maior valor ao sistema legalista da interpretação que os escribas impuseram na lei, colocando o peso das tradições acima do que realmente diz a Escritura. E essa falsa interpretação dos fariseus que levaram eles a se colocarem como inimigos de Cristo. E o próprio Senhor Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de presunçosos, né? Vários textos, Mateus 6:2-16, capítulo 23 de Mateus, versículo 5. Jesus chamou eles de nécios e cegos também, Mateus 23:16, de serpente, raça de víboras, Mateus 23, de sepulcros caiados também, em Mateus 23, enfim. Eram pessoas que o Senhor Jesus repreendeu eles. Apesar de tudo isso, eles se deixaram levar pelo excesso, não é? Pela falsa interpretação, e se tornando legalistas a tal ponto de condenarem o próprio Senhor Jesus. E o próprio Paulo, ele diz, né? Quanto ao zelo, eu me tornei perseguidor da igreja. Paulo era um judeu no sentido pleno, pela hereditariedade, não é? Seu pai era, pela cultura da religião, mas ele, mais do que isso, ele levantou-se com todas as forças para combater a igreja de Cristo. Paulo era um perseguidor, não é? Ele era, para um judeu, a maior qualidade que podia existir era o zelo. Números 25, de 11 a 13. Um zelo ardente por Deus era o emblema de honra e o distintivo da religião judaica. E Paulo usou isso para quê? Para perseguir a igreja. Não é? Você sabe, Atos fala muito sobre isso. Então, Paulo perseguidor, Paulo extremamente zeloso, e a gente termina essa observação aqui com outro detalhe muito importante que Paulo coloca sobre ele. E ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa irrepreensibilidade, ela não era moral, mas ela era religiosa, ou seja, cumpria exatamente tudo o que a religião judaica pedia. É uma ideia de culpar de se culpar pecados por omissão. Paulo diz, isso eu não tenho, não é? Isso pode procurar que eu não deixei nenhuma brecha. Ainda assim, ele afirma que não havia nenhuma exigência da lei que ele não tinha cumprido, e ele perseguia a igreja de forma implacável quanto ao zelo e quanto às convicções de fé. E a gente estudou isso aqui tudo, uma para você entender um pouco, conhecer um pouco mais, e outra para você ver que Paulo larga tudo isso por amor a Cristo, como ele vem dizendo logo no versículo 7, a gente vai estudar isso aqui depois. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Deixou tudo por causa de Cristo. Isso não tinha mais nenhum valor para ele. E quantas pessoas estão se apegadas à religião, não é? Quantas pessoas nós conversamos
A pessoa diz, mas eu sou religioso, eu nasci nessa religião, eu faço isso na minha religião, eu já fiz isso, faço aquilo, cumpro rituais, sou praticante religioso, né? A gente escuta muito essa, né? Sou praticante. Sabe, meus amados, tudo isso é como que nada quando você encontra Cristo verdadeiramente como seu Senhor, como seu Salvador. Você vê que nada dessas práticas vazias, elas têm sentido, quando na verdade Cristo quer que nós marquemos nosso coração por um nascer de novo, uma nova conduta, um testemunho para a glória dele. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Eu te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Se não é inscrito ainda, se inscreva, comente, interaja. Tem muita coisa para a gente aprender juntos aqui ainda na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo encontro.